encontrou um dedo gigante mumificado. Ele abriu uma tumba e encontrou nada mais, nada menos que uma raça inteira de gigantes enterrada ali. Então, eles talvez estariam utilizando esses obeliscos para transmitir energia elétrica para locais remotos do planeta. Templo da deusa Ísis, o Templo de Philae, é um dos templos mais bonitos que existem no Egito. Que uma simples visita a um templo egípcio nunca é uma simples visita. No vídeo de hoje, você vai embarcar em uma jornada comigo para visitar um dos templos mais diferentes e mais misteriosos do Egito. Juntos, nós vamos conhecer o Templo Philae, ou o Templo da deusa Ísis, o lugar onde, nada mais nada menos, essa deusa fez um ritual de ressuscitação. Ela fez uma Horcrux. Sabe, igual em Harry Potter? Você, afinal de contas, achava que a ideia da Horcrux tinha vindo de onde? Da cabecinha da J.K. Rowling? Não. Não! Ela veio do Philae Temple. Ela veio da deusa Ísis. Esse templo também tem o poder de nos mostrar e de nos comprovar que gigantes existiram no Egito Antigo. E para deixar tudo ainda mais misterioso, nesse vídeo aqui nós vamos entender como o Egito Antigo se conectava naquela época, 5.000 anos atrás, com uma outra civilização existente no México. Do outro lado do mundo, a civilização de Olmec. Tudo isso em uma época que viagens intercontinentais não existiam. Como isso é possível, Carol? É possível e eu vou te contar tudo, se prepara. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena que tem PhD em assuntos do Egito Antigo. Esse aqui é mais um vídeo da nossa série exclusiva desvendando mistérios do Egito Antigo. E histórias como essas que estão sendo contadas dentro desses vídeos aqui, você não encontra em canal nenhum. Só aqui mesmo. Então se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui. E se você é um inscrito recorrente aqui do canal, comente aqui embaixo Anunnaki. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos, de deixar um like, fazer todo aquele ritual que a gente já conhece muito bem aqui no YouTube. Então, para começar a história e para começar esse vídeo aqui, eu já tenho que te contar que o Templo da deusa Ísis, o Templo de Philae, é um dos templos mais bonitos que existem no Egito, porque você só consegue chegar nele de barco. Então, você pega um desses barquinhos pequenos a motor que ficam no Rio Nilo e faz um trajeto lindíssimo, passando por vários vilarejos núbios. O povo núbio é um grupo étnico antigo que durante o período dos faraós viviam ao longo do Rio Nilo. Eles existem desde o ano 4000 a.C. e eles existem por todo o território que vai desde o Egito até o Sudão. As casas deles são extremamente coloridas e visitar uma vila núbia é quase que uma obrigação quando você viaja para o Egito. Então você chega no Templo de Philae de barco, que fica localizado na ilha de Philae, na cidade de Aswan, que na minha humilde opinião é uma das cidades mais bonitas que existe no Egito. Esse templo ele foi construído no período ptolomaico e ele está lá, erguido até os dias de hoje, para nos mostrar e nos provar que gigantes uma vez existiram aqui no planeta Terra. Gigantes esses que foram mencionados em um livro que foi retirado, excluído da Bíblia, o livro de Enoque. Gigantes esses que talvez tenham ajudado nessas imensas construções. Em 1881, quando o professor Timmerman estava explorando as ruínas do Templo da deusa Ísis, ele abriu uma tumba e encontrou nada mais nada menos que uma raça inteira de gigantes enterrada ali. Essa história não é mentira, ela foi publicada em jornais do mundo inteiro. Nós estamos falando de corpos de humanoides com mais de 3 metros de altura. Foram encontrados dois, um de exatos 3 metros de altura
e outro de 3 metros e 33 centímetros de altura. Essa notícia foi publicada em diversos jornais no mundo inteiro dentre os anos de 1895 e 1896 e foi um recorde do maior ser humano encontrado na história. Mas esse não foi o único gigante encontrado no Egito. Saiu no jornal alemão Bild.de que Gregor Sporri encontrou em 1988 um dedo gigante mumificado. Esse dedo foi encontrado na cidade de Sadá, no Egito, a aproximados 100 quilômetros ao norte do Cairo. O dedo tinha 33 centímetros de comprimento e aproximadamente 1.500 anos de idade pela datação de carbono, ou seja, data do mesmo período dos outros corpos encontrados ali enterrados no templo da deusa Ísis. Na arte egípcia, é bem comum nós encontrarmos gigantes. Nas paredes de todos os templos nós conseguimos perceber nitidamente a diferença entre uma pessoa de tamanho normal e pessoas que eram pintadas como gigantes, pintadas, esculpidas e entalhadas na pedra como gigantes. Talvez isso não fosse apenas uma maneira de demonstrar a grandiosidade dessas pessoas, mas sim isso pudesse demonstrar de fato que essas pessoas eram do tamanho que elas foram desenhadas, esculpidas ou pintadas. Mas o que importa aqui para a nossa exploração da arqueologia proibida dentro desse vídeo é que diversos gigantes foram desenterrados no subsolo desse templo e que esses gigantes mediam aproximadamente 4 metros de altura. É o dobro do tamanho de um ser humano normal de hoje em dia. Talvez, apenas uma especulação, tá? Uma especulação bem séria também. Isso explicaria o motivo pelo qual as portas desses templos eram tão grandes. Certamente para alguém bem alto passar, vocês não acham? Vejam, por exemplo, a diferença da porta onde passava o humano para a diferença onde passavam esses gigantes que em alguns casos também eram tidos como deuses. Nesse templo da deusa Ísis tem tanta coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo que a gente não sabe nem o que a gente presta atenção. Os obeliscos, por exemplo, desse templo, a maioria deles foram removidos e colocados em outras localizações. Muitos dos obeliscos de Paris e de Londres foram retirados desse templo do Egito. Então, são considerados os obeliscos perdidos, porque eles foram removidos do templo para servir a rituais estranhos da maçonaria em cidades importantes do planeta Terra. Então, por causa disso, existem diversos pilares dentro do templo que um dia foram obeliscos e hoje estão lá pela metade, faltando pedaços. Mas por qual motivo mesmo que nossos governos atuais fazem tanta questão de espalhar obeliscos do Egito Antigo em suas cidades? Alguma vez você parou para se questionar isso? Bom, certamente é porque eles sabem o poder que esses monumentos possuem. Os egípcios antigos acreditavam que eles podiam transferir vibrações através desses obeliscos. Monumentos similares aos obeliscos egípcios são encontrados em diversos locais do mundo. Os obeliscos do Templo de Philae e de outros templos egípcios são feitos de granito, uma pedra que possui altíssima concentração de cristal de quartzo. Por causa dessa estrutura de cristal de quartzo, esses obeliscos têm a habilidade de converter a vibração da energia elétrica natural da Terra em energia de verdade, pronta para ser usado. Então, eles talvez estariam utilizando esses obeliscos para transmitir energia elétrica para locais remotos do planeta. Você só precisa estudar os trabalhos de Nikola Tesla para ter certeza absoluta que os egípcios antigos utilizavam esses obeliscos para transmitir energia elétrica sem fio e de maneira gratuita. E eu aqui pagando conta de luz, hein? Que triste. Bom, se você ainda não sabe desse trabalho de Nikola Tesla, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica tudo. Deixarei no card e também aparecendo nas telas finais. Ou seja, seria possível que culturas do passado tivessem conhecimentos tecnológicos que hoje
nós não temos? E que eles usavam energia elétrica para coisas que nós também utilizamos no presente momento ou para coisas ainda mais avançadas? Você se lembra, você deve ter assistido ao vídeo do Templo de Abidos, onde eu mostro uma bobina de Tesla dentro do templo. Bom, hoje em dia, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, o que nós fazemos? Nós rapidamente fazemos um processo de ressuscitação utilizando um desfibrilador, que tem o objetivo de emitir uma certa carga elétrica moderada ao coração, fazendo com que o coração volte à vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou colocando um advento da nossa medicina moderna dentro de uma história do passado. Eu estou colocando essa história aqui porque a deusa Ísis, a deusa a quem esse templo foi dedicado, fez exatamente isso. Ela utilizou exatamente de um desfibrilador para trazer o seu marido de volta à vida. Ai, como assim? Ela ressuscitou o marido dela, o deus Osíris. A deusa Ísis era tida como uma deusa muito bondosa. Ela doava pelo bem dos outros, além de ser considerada a deusa protetora de comerciantes e marinheiros. Nós não podemos esquecer o fato que ela tinha asas, ou seja, ela também era um ser híbrido com pássaros. Ela era casada com Osíris, deus da fertilidade, mas se tornou o deus dos mortos, porque ele virou senhor da vida após a morte. Até então, nós achávamos que deuses eram imortais, mas Osíris está aí para nos provar que deuses morrem sim. Depois que Osíris morreu, ele foi responsável por julgar a todos em vida após a morte. O que acontece é que Sete, o deus do caos, da seca e da guerra, preparou uma armadilha para matar Osíris. Ele prendeu Osíris em um sarcófago e atirou Osíris no rio Nilo. A deusa Ísis foi atrás do corpo de Osíris para enterrá-lo com dignidade. E sabendo disso, Sete dividiu Osíris em 14 partes e espalhou essas 14 partes pelo Egito. Igual, idêntico à alma de Voldemort. Você já deve ter assistido em Harry Potter, quando o Voldemort divide a sua alma em diversas partes, que ele chama de Horcrux, para que ele não morra novamente. Então, para que ele seja morto, o Harry e seus amigos precisam procurar essas partes e matar essas partes da alma dele antes de tentar matá-lo, porque só tentar matá-lo não funciona. E foi assim então, fazendo o exato mesmo ritual que Harry Potter fez em seus filmes e livros, que a deusa Ísis foi buscar todas as 14 partes de seu marido para juntar e ressuscitá-lo. Ela junta essas partes e, com o uso de energia elétrica, ou seja, de um desfibrilador, ela ressuscita Osíris. Ela tem uma pequena relação com Osíris e, fruto dessa relação, nasce o deus Horus, do Templo de Edifu, que é outro vídeo que tem aqui no canal. Depois dessa relação, ela mumificou o corpo de Osíris e Osíris foi mandado aos céus, utilizando-se de uma nave. Quem quiser ver os detalhes dessa história, ele está desenhado, encravado nas paredes do Templo de Dendera. E tem um vídeo aqui no canal onde eu visitei o Templo de Dendera e levei vocês para conhecer essa história a fundo. Então vou deixar o vídeo no card para que você veja como esse processo foi feito e, principalmente, a existência de naves no Egito Antigo é comprovada através do Templo de Dendera. Assista ao vídeo do card. Mas agora não, fica aqui comigo porque ainda tem muita coisa, tá? Quando Horus, filho de Osíris e Ísis, nasceu, ele se vingou de Sete, matando-o. Mas tudo leva a crer que a deusa Ísis tenha utilizado-se de energia elétrica para ressuscitar Osíris, bem como nós fazemos hoje, através de um desfibrilador. As fontes não oficiais atestam que ela performou todo este ritual dentro de um local onde eu falei para vocês que eu senti choques no corpo, dentro da pirâmide principal, localizada na planície de Gizé, dentro da pirâmide de Quéops. Ela realizou e performou esse ritual dentro dessa pirâmide porque a concentração de energia elétrica ali
era muito maior do que, por exemplo, perto de um obelisco. E a história, meus amigos, vai ficando cada vez mais misteriosa. Como se não bastasse tudo isso que eu já contei para vocês, o Templo Philae também parece estar conectado com o povo Olmec, que foi uma civilização mesoamericana que teria vivido em Veracruz, no México, por volta do ano 1600 a 400 antes da Era Comum. Os Olmecs foram uma das maiores civilizações mesoamericanas e em determinada parte do Templo de Philae existe uma imagem que se assemelha demais ao monumento de número 19 de La Venta. O símbolo mostra o deus Hapi do Nilo durante a fertilidade de verão, encapsulado por uma serpente, a exata mesma imagem que o povo Olmec tinha. Essa imagem, inclusive, está no Museu Britânico e eu tive a oportunidade de ver tanto no Philae Temple quanto no Museu Britânico, ou seja, parece que tudo está conectado na minha vida. É a mesma imagem que o povo Olmec tinha. Como é que pode duas civilizações separadas pelo Oceano Atlântico por, sei lá, 9.000 quilômetros de distância e que não faziam viagens intercontinentais terem imagens tão similares nas paredes de seus templos? Ambos, inclusive, carregando a mesma malinha de mão. Inclusive, essa malinha tem história, viu? A maioria dos deuses do passado parecem carregar essa malinha, ou seja, seriam todos a mesma figura? Essa malinha é a conhecida bolsa de mão dos deuses. E eu falo conhecida justamente porque todo mundo se questiona o que eles levavam nessa mala. Ou seja, nós temos aqui claramente uma imagem que nos mostra como essas civilizações estavam conectadas de alguma forma. Como, Carol? Como que essas civilizações estavam conectadas? Bom, nós ainda não sabemos. Essa imagem que existe dentro do Templo de Philae, ela não existe em nenhum outro templo do Egito. Então, o legal de visitar os templos é exatamente isso, porque todos os templos contam a mesma história, mas cada templo tem uma particularidade estranha envolvida. Lá no templo de Dendera são as lâmpadas, no templo de Abydos são as naves, e nesse templo aqui é uma relação bizarra que o Egito Antigo tinha com uma civilização mesoamericana. Cada templo possui pelo menos uma coisinha que destoa da história que nós fomos contados, ou seja, dessa realidade que a humanidade quer que a gente acredite. Então, se você tiver os seus olhinhos bem abertos quando você for visitar qualquer um desses templos no Egito, você vai perceber que a sua vida é uma mentira. Você vai perceber que você vive numa matrix muito bem arquitetada. Essas coisinhas colocadas nesses templos, elas foram colocadas de propósito, justamente para nos despertar dessa enrolação que nós vivemos. Na cultura chinesa, esses dragões, que são as serpentes do templo, eles eram desenhados da exata mesma forma. Vejam a comparação. E nós também temos outras imagens dos fenícios e de diversas outras culturas, e tudo por volta da mesma época. Ou seja, coincidência, meus amigos? Eu acho que não. Eu acho que todas essas civilizações estavam conectadas, que elas eram extremamente tecnológicas e que as viagens intercontinentais existiam sim, e que os deuses eram os mesmos, com nomes diferentes porque cada um falava a sua língua. São similaridades que vão muito além da palavra coincidência. É impossível você olhar e você pensar, é apenas uma coincidência, não dá para ignorar isso. Além disso, no templo da deusa Ísis, nós também temos uma referência ao deus Sobek, que foi o terceiro vídeo da série do Egito aqui no canal. Esse deus, ele tinha uma aparência de jacaré, e ele passava o dia fora da água e ele dormia à noite dentro da água. O deus Oanes, que era o deus peixe da cultura suméria, ele fazia a exata mesma coisa. Ele passava o dia fora da água e quando a noite caía, ele voltava para dentro do rio para dormir. Já nas culturas mesoamericanas, nós também temos essa mesma referência. Não sei se você já ouviu falar no Talocan, que era o deus peixe das culturas mesoamericanas. Inclusive, existe uma referência muito clara desse deus e da existência dele naquele filme Pantera Negra Wakanda Forever, da Marvel. Bom, esse filme é recente, eu assisti no cinema quando eu estive na Noruega, e esse filme mostra como esse deus Talocan era o vilão do filme.
Você já assistiu? Então, nesse templo de Philae, nós temos a noção de que esse deus que dormia no rio, mas saía do rio durante o dia para visitar ali, ele não era um deus específico do Egito, ou seja, ele não era apenas Sobek. Ele era um deus mundial que esteve presente nas culturas de norte a sul, de leste a oeste no planeta. Todas as culturas daquela época acreditavam na exata mesma divindade, porém com nomes diferentes. Mais uma vez, coincidência? Acho que não. Prestem muita atenção nos filmes da Marvel que você assiste, tá? Porque esses filmes aí, eles querem nos dizer coisinhas, porém de uma maneira completamente despretensiosa e utilizando ficção para tal. A história que eles estão contando nos filmes não são histórias fictícias, tá? Esses deuses não são deuses, eles foram reais. Vocês estão percebendo aqui com esses vídeos que uma simples visita a um templo egípcio nunca é uma simples visita? Bom, ela é uma simples visita se você acreditar somente naquilo que os teus guias te contam, se você acreditar apenas na história da arqueologia. Mas se você abrir bem o seu olhinho e se atentar a essas coisas diferentes dos templos, você vai descobrir coisas muito sensacionais. Eu, sinceramente, se tivesse ficado mais 2 horas ali, teria descoberto ainda mais coisas. Mas isso foi o que eu consegui reunir aqui nesse vídeo para vocês e, principalmente, foi o que eu consegui trazer do Templo de Philae diretamente aqui para o canal. E eu espero de verdade que você tenha gostado. Você já tinha ouvido falar do Templo de Philae? Já tinha ouvido falar de todos esses rituais da deusa Isis? Bom, se você nunca tinha ouvido falar, fique tranquilo, tá? Porque essas histórias, elas são tanto quanto proibidas. Elas constam apenas na mitologia egípcia e elas constam apenas como sendo histórias mitológicas. Então você nunca vai encontrar em lugar nenhum do planeta Terra uma relação entre as histórias mitológicas e coisas da vida real. Só aqui nesse canal. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa rasa, não sou uma pessoa básica, eu sou uma pessoa profunda. Eu me aprofundo nas histórias, encontro conexões onde ninguém nunca antes havia encontrado e trago essas conexões aqui para vocês no canal. Então, se você ainda não assistiu, não fez a sua maratona dessa super série do Egito que tá rolando aqui no canal durante o mês de fevereiro, eu recomendo que você faça, porque a tua cabeça vai expandir muito, você vai descobrir muitas coisas, e você vai perceber que tudo que nós vivemos é uma imensa manipulação. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado, e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que vai!